Deixa eu ir, irmão, um tiquinho que eu vi que eu dei uma balangada. Aí. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Almeida e eu gostaria de aproveitar o espaço do mês de agosto para falar sobre a minha experiência com um paciente de esclerose múltipla. Como vocês bem sabem, estamos passando pelo mês de agosto, esse mês infinito, e o mês de agosto é conhecido nacionalmente como Agosto Laranja, um mês onde pacientes com esclerose múltipla ganham voz e podem falar sobre as suas experiências. As associações costumam fazer palestras, congressos e afins para falar sobre a divulgação da doença. Isso é muito importante. Geralmente eu falo sobre a esclerose múltipla através dos meus produtos audiovisuais. O primeiro deles está aqui no canal, chama Nós Esclerosados. Foi através dele que eu consegui falar mais sobre mim mesmo também. Eu não apareço no filme especificamente, né, com a cara no vídeo, mas por lá foi onde eu consegui me livrar de algumas amarras e alguns processos de aceitação que eu não tive nos anos anteriores. E foi uma experiência bem legal conversar com mais pacientes e coletar a experiência de todos eles. A gente acaba tendo uma visão sobre a nossa situação um pouco mais direta. E isso é bem interessante. Bom, enfim, eu sou diagnosticado com esclerose múltipla já há quase 10 anos e o processo de aceitação ao longo desses anos não foi tão fácil, em especial nos 3 primeiros anos, onde o diagnóstico não é um negocinho que a gente fala, pô, que massa. E é interessante que o processo desses anos todos até agora, ao meu ver, a gente ganhou em material de acesso. Por quê? Uma das ideias que eu tive quando eu executei a produção Nós Esclerosados foi que eu queria entregar um material para o paciente que fosse algo mais interessante em relação a estudo sobre a doença. O que eu quero dizer com isso? Quando eu fui diagnosticado, eu recebi em casa uma cartilha onde falava sobre a doença, alimentação e outras coisas, mas era uma coisa assim muito distante, sabe? Era impessoal. Tem a relação com o médico também, né? A gente conversa como paciente, a gente conversa com o médico explicando todo o processo que a gente está tendo e o que a gente está passando. Por mais que ele, médico, tenha todo o conhecimento necessário para te passar sobre as informações, conhecimento científico, né? Para te passar as informações de cuidados e tratamento e tal, o conhecimento empírico sobre a doença, quem acaba tendo é o próprio paciente, né? E então, até nessa questão, eu pelo menos, né, senti um certo distanciamento com o que estava acontecendo ali, né, dessa maneira, tipo, de ter encontrado uma cartilha, ter chegado em casa, né, essa cartilha, e conversar com o médico e ainda não tá entendendo muito o que estava acontecendo. Em casa, meus pais, né, a família toda um choque, né, da informação, ficaram super maus e tal. E você, paciente, fica ali naquele meio, não sabe direito o que está acontecendo, a família está ruim, você está sentindo os sintomas ali e está ficando pior até o início do tratamento, até fechar o diagnóstico, é um negócio que demora um pouco. E aí você fica ali meio tipo, cara, o que está acontecendo? Por que isso veio agora, né? De onde surgiu isso? E agora o paciente já, né, há 10 anos, você vê que o lance não é bem esse, assim, né? No início é realmente um choque, mas depois fica mais tranquilo. E como eu disse, fazer parte dessa comunidade de pacientes, existem muitos grupos no Facebook, WhatsApp e as associações mesmo, né, abrem rodas de conversa para os pacientes. Essa troca de informação é muito importante. E foi onde nesse meu primeiro projeto, eu consegui conversar, falar sobre as minhas experiências e trocar informação com outros pacientes, e foi muito bacana. Isso foi muito legal. Eu estou desenvolvendo um outro projeto agora com a doutora Ana Canzonieri. Ela é psicóloga, ficou à frente da diretoria da ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, durante muitos anos. Foi lá que eu a conheci, quando eu fui apresentar o meu projeto do Nós Esclerosados. E a gente passou a desenvolver um outro projeto, que a princípio chamava Múltiplos Olhares. A ideia desse projeto era fazer uma relação Brasil e outros países para poder fazer um apanhado de informações sobre o tratamento, sobre a relação como a cultura local influencia
na aceitação da doença, também no tratamento, né? Porque existem muitos. E a gente começou a desenvolver equipe, projeto, roteiro e começou a andar com isso. Nesse meio tempo veio a pandemia e a gente não descartou, mas deu uma engavetada nesse projeto para dar seguimento em outro, que agora chama Múltiplos Riscos. Esse sim fala exclusivamente sobre a pandemia, sobre a esclerose múltipla na pandemia. A gente sentiu a necessidade de falar sobre isso porque, em especial para a Ana, que atende pacientes com esclerose múltipla, começaram a vir alguns relatos de falta de assistência, falta de consultas, falta de atendimento. Então, tudo no momento onde foi dada a quarentena, a pandemia, travou, né? Muitos pacientes passaram a não ter acesso aos cuidados que tinham antes e até mesmo à medicação que estava tomando. Então a gente falou, cara, vamos falar sobre isso porque é importante, é algo que está acontecendo e a gente precisa levar isso para a comunidade médica para a gente conseguir fazer uma coleta grande e passar a informação do que está acontecendo para que no momento posterior, a gente espera que não, mas que surja uma nova pandemia ou algo tão grave quanto esse que a gente está passando agora, políticas públicas já tenham sido feitas para que isso não aconteça mais. Então, o intuito desse nosso novo projeto, Múltiplos Riscos, é sobre isso. Levar o que aconteceu com alguns pacientes durante o período de pandemia e conseguir coletar informações para que haja, no momento posterior, novas medidas pelos profissionais da área de saúde e áreas competentes para conseguir tomar essas decisões. Esse projeto não é um projeto que pega só Brasil, ele vai pegar também entrevistas, né? A gente já está coletando entrevistas de associações da América Latina, da Argentina, Honduras, Peru, Chile, vão vir outros também ao longo do tempo aí. Pretendemos pegar Portugal, Espanha, Itália também. Enfim, a gente quer coletar o máximo de informação mundial também. Por que eu estou falando isso? Hoje está acontecendo um evento do Bactrins, que é o principal evento brasileiro que fala sobre esclerose múltipla e neuromielite óptica. Nesse evento a gente conseguiu passar o nosso trailer, né, do Múltiplos Riscos, você pode acompanhar ele aqui pelo card. E a gente percebe já no evento a preocupação e a quantidade de informação de qualidade que já tem acesso. Como eu disse, há 10 anos atrás, quando eu fui diagnosticado, não tinha tanta informação relevante e importante e de qualidade para se passar para o paciente. Isso há 10 anos atrás. Quem foi diagnosticado há muito tempo antes disso sabe o que eu estou falando e sofreu muito mais com isso em relação a informações de qualidade. No evento do Bactrins você já consegue perceber que existe isso e existe uma preocupação dos pacientes de falarem sobre si mesmos e dos médicos de coletar a informação desses pacientes, assim como a gente está fazendo com esse projeto. Então, é muito enriquecedor a gente conseguir passar o nosso projeto nesse evento tão importante. Bem, como é que foi para mim, né? Como é que eu descobri a esclerose múltipla e como é que foi se desenrolar, né? Eu estava sentindo uma dormência atrás da cabeça. Eu me lembro muito bem que eu estava ajudando a minha mãe a fazer uma feijoada e ela pediu para eu pegar uma caixa que estava no carro. Quando eu encostei na caixa eu senti uma fisgada atrás da cabeça e começou um formigamento na região local, assim, bem atrás da nuca mesmo. E na hora eu não dei importância, não doeu, só foi uma puxadinha e ficou dormente aquela região. Passado ali 2, 3 dias, essa dormência não foi embora, muito pelo contrário, ela começou a se alastrar até a altura do ombro e até o final daquela semana eu estava já com o lado direito completamente dormente. Minha mãe já estava sabendo disso, né? No momento que deu uma fisgada eu falei para ela, então eu não escondi, mas eu decidi esperar um pouco mais, não falei para ela que estava se alastrando. Ela percebeu que estava com algum problema quando ela viu que eu ficava fazendo assim com a mão o tempo todo, porque eu não estava sentindo direito. E ela falou: o que está acontecendo? Eu expliquei, né, que havia acontecido uma progressão daquela fisgada até ali. E aí a gente marcou um clínico geral
não sabia direito também para onde ir, né? Marcamos um clínico geral e depois de 2 consultas com esse clínico geral, na primeira ele pediu uns exames, na segunda ele pediu uma ressonância, e isso é muito raro, médicos pedirem ressonância já num primeiro encontro. Então, agradeço muito a esse profissional que me atendeu naquele primeiro momento, porque graças à agilidade que ele teve de pedir um exame de ressonância, facilitou muito o fechamento do diagnóstico rápido. Então, isso é importante também. A dormência não é algo muito comum, aliás, é algo muito comum na esclerose, mas não é algo comum em outras doenças. Como ela é uma doença que acomete o sistema nervoso, ela pode aparecer com muitos outros sintomas. Então, muitos pacientes sofrem com problemas na visão, problemas de audição, equilíbrio. Então, quando surge dessa maneira, acaba ficando um pouco mais difícil de fechar o diagnóstico, porque existe um leque muito grande de outras doenças e outros problemas crônicos ou não, que dá para entrar dentro desse círculo de sintomas. A dormência ela acaba entrando num nicho bem específico, onde a ressonância ela acaba auxiliando para entender o porquê da dormência, e a dormência quase sempre está ligada a algo neurológico. Então, por isso que ele acabou sendo mais assertivo no pedido da ressonância. Naquele primeiro momento, a gente estava imaginando que seria um tumor ou algo similar a isso. Graças, né? Não era. E ele encaminhou, ele viu na ressonância, ele falou, ó, isso aqui já não cabe mais a mim, mas eu tô vendo uma situação aqui que pode vir a ser algo um pouco mais sério, eu vou encaminhar vocês para um neurologista, e foi o que aconteceu, a gente foi encaminhado para um neurologista, logo que ele olhou a ressonância, ele já fechou, ele já olhou e falou, ó, é esclerose múltipla, porque ele trabalha com isso, é um médico muito conhecido aqui na região onde eu moro, e ele falou, ó, a gente fica tranquilo, existe tratamento, não existe cura, mas existe tratamento, e isso, cara, é o que mais bate na cabeça no momento, você fala assim, mano, não existe cura, como assim? Eu vou tomar remédio pro resto da vida, e aí começa, né, aquela ecoando as informações na cabeça enquanto o médico tá falando, fica ali e você entra num túnel de informações, assim, né? Houve um choque, eu era muito novo ainda, muito garoto, com 18 para 19 anos. Não era tão garoto assim, mas ainda muito jovem. Questão, assim, de 1 mês eu fiquei acamado, até fechar efetivamente o diagnóstico, começar a tomar o corticoide e tudo mais. Nesse período de ir no clínico geral até ser atendido pelo neuro, já tinha passado 1 mês. Então, eu já estava bem mal, não estava tomando corticoide ainda, não tinha dado início ao meu tratamento, então fiquei acamado um tempo, com uma dificuldade absurda para andar, para poder falar, então eu fiquei praticamente só ouvindo e enxergando coisas nesse primeiro mês, parei de ir para o colégio e tal, e foi um mês bem ruim. Muita gente passa por isso, muita gente passa por muitos pacientes, né? Passam por um estágio muito pior do que esse que eu passei. Então, assim, o primeiro contato ele é realmente devastador, assim. Mas logo após o início do meu tratamento, eu comecei a tomar corticoide, fiquei bem inchado, mas voltei a andar, voltei a falar, enfim, a vida começou a seguir normal. O primeiro contato com remédio mesmo que eu tive foi com um interferon, que é subcutâneo, né? Então ele é bem invasivo, isso é bem chato, por ser um medicamento de entrada, ele ser invasivo dessa maneira é bem chato. Então a primeira medicação que eu tomei foi no hospital, eu me lembro bem até que eu fui até o hospital, tomei a medicação por lá, eles me deram, né, minha caixa, primeira caixa, depois você passa a retirar ela pela farmácia popular, mas a primeira caixa foi o hospital que me deu. Eu fui para casa e liguei ali um Dragon Ball, fiquei assistindo ali na sala e tal, de repente, meu irmão começou a subir um calafrio assim, pela espinha subir, uma hipersensibilidade na pele começou a rolar, um frio, cara, um frio, e tava um solzão de estalar assim lá fora, mas começou a subir um frio, cara, e eu falei, meu, o que é isso? Foi horrível, cara, bateu uma febre absurda, eu deitei no meu quarto imediatamente após,
Passei ali umas 2, 3 horas tremendo muito e sentindo muita dor no corpo inteiro. E eu falei, cara, não é possível, toda vez vai ser assim. E... desculpa, meu gato. Vem cá. Falei, não é possível, toda vez vai ser assim. E foi. Pelo primeiro ano, né? Dali pro primeiro ano, todas as vezes que eu tomava tinha uma reação absurda de horrível, assim, sabe? Fazia uma associação final ali com dipirona ou algo similar a isso, mas não segurava tanto assim. Mas enfim, ao longo do tempo a gente vai se acostumando. Não tive surto, mas eu tive uma progressão na doença depois do quarto ano, onde eu fiz uma nova ressonância e ali apareceram novas manchas, né, na ressonância. Eu precisei mudar de medicação, eu passei a tomar o Fingolimod, esse não mais subcutâneo, mas sim oral. E, cara, não tive nenhum sintoma, nenhuma reação adversa, nem nada. Foi incrível. O Fingolimod, ele mudou a minha independência. Porque o Fingo, ele é um medicamento super bom, tá? Se você é paciente, tá vendo esse vídeo, fica tranquilo, o Fingo, ele é um medicamento muito bom. Tem as suas reações? Tem. Mas ele controlou muito bem o avanço da minha doença durante esses anos todos. Mas aí, quando eu mudei a medicação, essa independência que o Fingo me deu de não ter que colocar a medicação na geladeira, de quando fosse viajar, não me preocupar se ia ter algum lugar refrigerado lá para colocar a medicação. Enfim, com o Fingo eu já sentia, depois que estabilizou a doença, eu só lembrava que estava doente quando tomava a medicação. Com o Fingo, eu acordo, tomo ele com a água, nem me passa mais a cabeça de que a medicação é para isso. Então, realmente foi libertador. Esse período onde eu precisei mudar a medicação foi um período muito estressante na minha vida, onde eu estava passando. Então não foi por conta do interferon, foi por conta desse estresse que eu estava passando. E eu fiquei um tempão sem fazer nada, eu só estava trabalhando e estudando. Eu dei uma relaxada grande na alimentação, porque o trabalho e o estudo começou a consumir todo o meu tempo. E eu dormia muito pouco, trabalhava na madrugada e minha aula era integral, então tinha aula de manhã e à tarde. Prática de exercício físico era zero. Não fazia terapia, então caí num processo de depressão muito grande, muito forte. Terapias, na verdade existem dois tipos de tratamento que hoje eu indico para muitos pacientes que me perguntam. Se você tiver a possibilidade, faça terapia. Não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Você começa a ter uma visão sobre o quão forte você é. Então faça terapia se você tiver a possibilidade. E a prática de exercício físico associada a uma alimentação saudável também é muito importante para o tratamento. Esses dois juntos, associado mais à medicação que você está tomando, fica tranquilo, você vai ter uma vida perfeita. Se não quiser tomar medicação nenhuma, também não, sabe, é lógico que eu não quero te estimular a não tomar medicação, mas isso é uma decisão sua. Mas você tem essa opção também. Existem tratamentos alternativos que podem te auxiliar no não avanço da sua doença de maneira tão agressiva e tão turbulenta como ela pode ser. Então, assim, se você é um paciente recém-diagnosticado, está me vendo agora, fica tranquilo, tá? O seu tratamento ele vai seguir como ele tem que seguir. Respeite o seu limite, sabe? Respeite você, o seu corpo, as suas condições. Não vai ser a mesma, nunca mais vai ser, mas você vai viver numa boa. Hoje eu voltei com as atividades físicas, eu faço capoeira. Às vezes eu não faço porque eu não quero mesmo, sabe? Às vezes naquele dia eu tô meio com uma preguiça e tal, acabo não fazendo, mas geralmente é mais por isso do que propriamente por conta de reações de fadiga ou outro problema em relação à esclerose múltipla. Bom, pessoal, é isso. Eu nunca me expus dessa maneira num vídeo falando sobre as minhas condições, os meus problemas, as coisas que eu passei. É claro que tudo isso é bem superficial, muitas outras coisas aconteceram por trás disso tudo, eu falei somente os pontos principais do que mais me marcaram. E eu vivo fazendo o que eu gosto, que é produzindo vídeos, ocupando minha cabeça de maneira positiva, estudando sempre, e o legal é isso, mantenha sua mente ativa,
para que você se sinta bem. E o corpo também, tá? Essas são as minhas dicas, essa é a minha história. Documentário Nós Esclerosados e agora também o lançamento do documentário Múltiplos Riscos, a esclerose múltipla durante a pandemia. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, um forte abraço e até mais.